gente é trouxa da DC mesmo, né, cara? Porque a gente faz uma live falando do reboot da DC, né, das decisões erradas que a gente não concorda, né, de tirar Henry Cavill, tirar os outros atores, né, e rebootar, e a gente não sabe o que eles vão fazer com esses 4 filmes que ainda vão lançar, né, e já lançou o Shazam, né? E a gente, como é fã da DC, foi lá assistir como trouxa, né? E a gente vai dizer, então eu vou fazer esse vídeo aqui pra dizer pra vocês, será que Shazam Fúria dos Deuses é bom ou é ruim? Né? Então, vem com a gente aqui depois da vinheta, que eu vou explicar pra vocês direitinho. Sejam bem-vindos à Videoteca do Nando. Para vocês que estão me conhecendo agora, eu sou Fernando Castro e o canal aqui a gente fala sobre filmes, séries e cultura pop. E eu prometo sempre trazer um bom conteúdo para vocês, trazendo informação e opinião. E olha, e acesse nas redes sociais pelo nosso identificador, @Videoteca do Nando, tudo junto. Você encontra aí não só o nosso canal aqui no YouTube, mas também Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Encontre nossas redes sociais e siga todas elas, porque todo o trabalho que a gente tem fora do canal da Videoteca do Nando, a gente publica nas redes sociais, se eu acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, ok? Bom, sobre Shazam 2, né? Esse é um filme que quem gostou do primeiro provavelmente vai gostar do segundo e às vezes até mais do que o primeiro, porque a gente vamos falar sobre um pouco sobre expectativa com satisfação, né? Quando você tem uma expectativa muito alta no filme e esse filme ele não cumpre essa expectativa por ser um filme grande, por ser um filme épico e tudo mais, você fica com uma satisfação ruim, né? Você fica decepcionado, né? E reclama. E às vezes é um filme melhor do que muitos filmes que são menores, né? Mas você cobra mais desses filmes. No caso de Shazam, né, A Fúria dos Deuses, ele é um filme com um arco muito próximo do primeiro filme. Né? Ele é um filme que o trailer não engana ninguém, cara. É um filme com muita piada, né? Divertido, né? Tem uma ação bacana, né? Tem uma história, uma certa ameaça, né? Direitinho, e ele vai desenvolvendo o filme e seus personagens, né? Então, no caso de Shazam, é um filme que eu não tenho uma expectativa muito grande, né? E para mim ele atendeu. E do decorrer desse vídeo eu vou explicar todos os pontos do porquê ele atendeu a minha expectativa, né? Mas para a gente fazer umas comparações, por exemplo, contra a sua maior rival, né? Que é a Marvel, o MCU, que tem 2 filmes recentes, que foi o Homem-Formiga, que lançou agora, e o Thor Love and Thunder, né, por exemplo. Thor Love and Thunder, porque eu estou comparando com esses 2 filmes? São 2 filmes que também têm a mesma pegada, ambos têm a mesma pegada de ser filmes divertidos, com muita piadinha e com uma ação ali de aventura, né, para entreter o seu público. Só que, no caso do Thor, é um filme que decepcionou muito, porque as pessoas queriam mais, esperavam mais do arco que o filme estava tratando, né? Dos personagens que estava tratando, carga dramática, tudo mais. E eu até falei a minha análise sobre Thor aqui no canal, tá? Que se você quiser depois entender melhor, clica aqui nos cards que eu explico tudo direitinho, né? E no caso do Homem-Formiga, também é um filme que eu não fiz vídeo no canal porque eu estava entretido com os filmes do Oscar, né? Que a gente fez uma playlist enorme ali, falando todos os filmes do Oscar, mas eu assisti e participei também em lives de canais parceiros para dar minha opinião. Mas resumindo rápido, Homem-Formiga também era um filme que você tinha uma expectativa maior, apesar dos outros 2 filmes do Homem-Formiga, você já sabia o nível que que os 2 filmes são, né? Os 2 anteriores. Mas esse terceiro, ele tinha uma expectativa de ser algo mais, já que se tratava de um vilão que é o vilão da próxima fase, né? Que é o do próximo arco, né? Que o MCU vai trabalhar, né? Que a Marvel vai trabalhar. E também porque está explorando o universo quântico, né? Universo quântico que poderia explorar muita coisa, poderia criar um arco maior, né? E na verdade o filme de fato foi um arco mais simples, mais minimalista, digamos assim, né? É um arco menor ali que não conquistou um grande público. Então, essa comparação de expectativa e satisfação tem um pouco dessa. Já em Shazam, não. Shazam
ele atende às suas expectativas. Ele tem um arco que a gente sabe como foi o primeiro e sabe que esse ia ser do mesmo jeito. E, claro, tem uma ameaça maior, sim, como foi mostrado nos trailers, e o filme ele mostra essa ameaça maior, sim. Então, mas sem grandes dramas, sem grandes arcos, né? Então, mas é um filme que diverte, né? É um filme bom para cinema, pipoca, que atende o público, entendeu? Então, a princípio, mesmo nessa análise geral, vocês têm ideia do que vocês vão ver em Shazam: Fúria dos Deuses. O ponto negativo que eu posso tratar aqui é sobre o protagonista, né? O Shazam e a sua versão jovem, né? Humana, né? Que é o Billy Batson, né? Bom, para quem já reclamava que o primeiro filme, né, destoava bastante, né? Que o Billy Batson ele era mais adulto do que a sua versão super, né, versão adulta, que é o Shazam, né, que é mais infantil. No primeiro filme, eu ainda defendia. Por quê? Porque todas as cenas do Billy Batson, ele tratavam o arco dramático dele procurar a mãe dele não ser aceito pela mãe, né, os seus dramas, seus conflitos quando criança. Um garoto rebelde, revoltado, tudo mais. E quando ele se transformava em Shazam, ele ficava deslumbrado por ter poderes, por ser um super-herói, né? Então isso deslumbrava ele no primeiro filme e eu aceitava um pouco essa distorção entre uma versão e a outra. Mas em Fúria dos Deuses é mais complicado. Porque o Billy Batson já está um adolescente, já está um quase adulto, já está um rapazão, né? E ele continua bem sério na versão dele, né? Na versão Billy Batson, né? Continua focado para a missão mesmo de colocar os seus irmãos também junto numa equipe, né? Ele tem mais uma carga mais de responsabilidade de herói, enquanto a sua versão super-herói continuou mais bocó, sabe? Continuou mais bobona, infantilizada. Então isso destoa mais, que não dá mais para defender, entendeu? Eu defendia no primeiro filme, mas esse não dava. Precisava ter ponderar, um equilíbrio melhor. Só que eu até entendo que a pegada do Shazam infantil deu certo no primeiro filme e eles queriam manter isso, mas destoa completamente. Então quem se incomoda isso no primeiro pode odiar mais do segundo justamente por isso, entendeu? Agora, em comparação aos seus irmãos, eles todos batem com as suas versões super, todos eles, tá? Todos eles ali, esse sim não destoam, entendeu? A garotinha, a irmã mais nova, ela é mais engraçadinha também com a versão adulta, e ela com a versão criança é igualzinha, bate igualzinho, sabe? De gostar dos gatinhos, de curtir gostar dos animais, achar tudo muito fofo, né? Se divertir sendo heroína, né? E assim como a irmã mais velha, que ela aparenta ser mais responsável, que quer estudar, que se preocupa pro futuro dela, né, da família, como vai ser profissionalmente, né, não só a vida de herói. Então, assim, todos os outros eles têm essa combinação mais em versão super com versão humana. Destaque para o irmão Grazer, né, que no primeiro filme ele também tinha grande tempo de tela, porque ele ficava junto com o Billy Batson, né, o tempo todo, e até a versão dele humana, né, a versão dele garoto, ele tem mais tempo de tela do que a versão super, e no segundo filme não é diferente, continua a mesma coisa, a versão garoto é mais importante que a versão super, e ele desenvolve bem mais o personagem, né, tem a parte do colégio, como ele se relaciona no colégio, como ele se relaciona amorosamente, tudo mais, então isso é muito bem construído, ele ganha um grande destaque, e como eu disse, a versão adulta dele bate igualzinha também com a versão criança. Sobre a ameaça e roteiro, ela tem um evento maior do que o do primeiro filme, né? O primeiro filme tinha o Dr. Sivana, era o único vilão do filme, né? Tudo bem, criou alguns bichos, tudo mais, mas o evento é mais fechado e também porque o primeiro filme ele tem o compromisso de introduzir o personagem nesse universo, né? Então apresentar como surgiu Shazam, como o garoto ganhou os poderes e tudo mais. Já esse segundo filme, os personagens já estão apresentados, já está todo mundo inserido. Então a única importância que teve para inserir são os vilões, né? Explicar suas motivações, que eu acho que foram
motivações plausíveis e bem explicadas, né? E o desenvolvimento das três vilãs foi um arco bem interessante, né? E muito bem construído no decorrer do filme, né? E a ação e a ação ela se tornou uma ação muito boa. Entendeu? Teve momentos de luta bem interessante, que a única coisa que o que eu acho que poderia ficar um pouco devendo é o ataque em conjunto, em equipe, né? Um ataque equipe tipo X-Men, né? Tipo aquele, porque a família Shazam, eles não se entendiam muito, mas que faz parte do roteiro, tá? O roteiro deixa muito claro que eles são uma equipe completamente desorganizada. Mas eu gostaria que durante o filme que tivesse uma evolução, para que chegasse no final eles tivessem que se entender como uma equipe e saber trabalhar em conjunto, porque eles viam uma certa ameaça, eles viam um certo ponto fraco que eles poderiam ser derrotados facilmente e eles poderiam se preparar para evitar que sejam pegos facilmente, como aconteceu algumas vezes no filme, com alguns personagens. Então, eu acho que isso poderia ter sido interessante para o arco final do filme, quer dizer, que vai se desenvolvendo, eles vão tentando trabalhar melhor para vencer toda essa ameaça, entendeu? E não foi muito bem assim, mas eu gostei também como foi feita a ação, como foi o desfecho, né, da ação. Então, para mim, o roteiro, a ameaça e a ação, para mim, foi tudo ok, entendeu? Poderia ser um pouquinho melhor, ok, mas já me atendeu muito bem. Sobre a parte do humor, né, as piadas do filme Shazam, eu acho que elas funcionam, sabe? Teve alguns momentos que eu me diverti, são bem divertidas, bem leve, né? Um filme bem leve, filme família mesmo, a própria família Shazam é um filme, são personagens que se entrosam muito bem, que tem uma boa química para mim, ao meu ver, né? Não, e assim, com destaque mesmo, também, até na parte da ação, né? O destaque da cena da ponte, né? Porque além de ser divertida em alguns pontos, e ela também foi interessante ver como eles estavam atuando, né? Mas nas piadas também, o que eu mais achei engraçado foi a cena do sonho, que é um sonho bizarro ali, que é muito engraçado, muito divertido, né? As participações, tem participações nesse filme, né, que são interessantes, que agregam, eu acho, sim. Tem algumas que é mais fanservice, tudo bem, mas eu acho que funciona também, estão valendo, né? E uma coisa também que eu achei engraçado, também, que me incomodou um pouquinho, nada demais, mas é a crise de identidade para os nomes dos heróis, porque eles não são. Eu sempre achei estranho, né, o cara o nome dele ser Shazam e ser a mesma forma de ele se transformar. Então, como é que o herói se apresenta para o público dizendo, meu nome é Shazam, e ele vai se transformar, né? Como vai ser feito isso? Então, assim, é uma coisa que é meio complicada de como mostrar no filme, e isso acabou tendo essa crise de identidade, porque o público não chama eles como Shazam, cada um chama de um nome aleatório, né? Tem até uns fanservice também disso que é bem engraçado, né? Então, assim, nesse ponto ele sabe trabalhar muito bem sobre isso, né? Essa crise existencial do nome dos heróis, né? E acaba fazendo graça disso. Então, por isso, para mim, valeu. Não considero um ponto negativo. Ele valeu porque eles souberam como abordar, como explorar um pouco isso. Olha, e o CGI ele é muito bom, tá? Ele contribui muito nas cenas de ação, né, para fazer um efeito bem bacana, são muito bem feitas, tá? Em várias cenas aí são bem construídas. Então, nesse ponto não tem nada que reclamar, o CGI do Shazam é muito bom, né? E é isso, gente. Olha, a construção do personagem, claro que pode ter alguns clichês, alguns dramazinhos que também são desenvolvidos, mas nada disso é o foco mesmo, entendeu? O foco é mais na diversão mesmo. Ele é um filme para ser um filme mais leve, então, com tudo isso que eu falei, eu acho que atende as expectativas, mas me preocupa com a bilheteria que esse cinema ele pode levar. Entendeu? Isso pode ser um papo para uma live debate, né? Como a gente já fez algumas lives aqui sobre a DC e a Warner, né? Com todas essas decisões que estão fazendo, né? E provavelmente esse debate vai continuar, porque eu fui no cinema, o cinema estava vazio, né? E isso eu posso dizer pelo mesmo caso do Adão Negro, como eu já falei também em live.
A bilheteria baixa, não confundam da bilheteria ser baixa, dizer que o filme é ruim, entendeu? Como eu já expliquei aqui, o filme ele pode não agradar algumas pessoas por ser um filme mais divertido, por ser um filme mais bobo, digamos assim, né? Que um filme que tem mais próxima à pegada da Marvel, né? E quem gosta mais da pegada dos filmes do Zack Snyder, que tem uma certa seriedade ou dramatização, pode não gostar desse filme, mas é a mesma pegada do primeiro filme, entendeu? Então, quem gosta do primeiro provavelmente gosta do segundo, né? Mas a questão da bilheteria, ele não é por isso, sabe? Esse Shazam 2 pode fazer menos do que o primeiro filme devido a todos os tropeços, tomadas de decisões erradas que a Warner barra DC andam fazendo, e isso vai desmotivando o público, porque a galera ela vai pro cinema pelo hype. Pensando no modo assim, na visão geral do público, para fazer com que o público saia de sua casa e vá até os cinemas, o filme de alguma forma ele tem que estar motivando essa galera para ir para lá, para os cinemas, entendeu? Para comprar o ingresso e ir lá assistir. E isso independente do filme ser bom, porque como tem o reboot e as pessoas estão falando assim, tá, esse filme pode até ser legal, mas e aí? Qual vai ser o rumo desse filme? Né? Esse filme tem até 2 pós-créditos que talvez sejam mais uma daquelas piadas que a Warner faz com a gente de lançar um pós-crédito que nunca vai cumprir. Né? Então, só o futuro irá dizer o se esse filme do Shazam vai ter uma continuidade ou não, entendeu? Como vai ser o reboot do filme do Flash. Esse eu acho que é o filme que a gente mais espera desses 4 da DC, né? Quer dizer, Shazam, Flash, Aquaman e Besouro Azul. Desses 4 filmes, o que eu acredito que mais a expectativa tem é no filme do Flash, para saber como vai dar esse desfecho, como vai ser esse reboot, e o que vai funcionar, o que vai fazer, o que vai valer após isso, né? Após essa viagem no tempo, o que vai valer? Qual filme que ainda pode ter uma continuidade, ou que ainda existe nesse universo? A gente só vai saber no futuro. Então, assim, mas a princípio eu acho que é um filme que se diverte, independente do futuro que o Shazam vai ter nos cinemas. Então, gente, dá uma força, vai lá no cinema, vamos ver o que vai dar pra frente. E se esse universo desandar, a gente vai falar mal, não tem jeito. A gente faz uma live falando mal, não tem jeito. Então, olha, acompanhe o canal da Videoteca do Nando, tá? Se você não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado. Sempre quando tem um vídeo ou uma live nova, você vai ser notificado. Que provavelmente mais à frente a gente vai falar. DC tem muito papo para se falar, então vai ter assunto aí mais para frente, ok? Então, te encontro aí no próximo vídeo. Até lá!